liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Nada soa mais democrático do que a palavra liberdade. O Brasil abriga quase todas as etnias e, portanto, muitas religiões. A liberdade de culto e o respeito por outras religiões são condições para um convívio social pacífico e, ao mesmo tempo, em que enriquecem a gama cultural. No Brasil, a liberdade de culto virou lei através do escritor Jorge Amado, então deputado federal, em 1946. Além de estar legalmente amparada, a liberdade de culto deve ser entendida como um direito universal e uma forma de respeitar a individualidade e a liberdade de escolha. A liberdade religiosa depende fundamentalmente da liberdade de expressão, porque se não há liberdade de expressão, você não tem como fazer a sua pregação religiosa de maneira livre. A liberdade de crença e de culto tornou o Brasil um Estado laico, autorizando o nascimento em território nacional de várias religiões. Com isso, foi conferida a igualdade plena entre os cultos religiosos. Quanto prática de governo, o Brasil efetivamente é um país que não tem entraves para a religião, a não ser aquelas que você já tem conhecimento, que são os dos artigos da Constituição. Você não pode fazer reunião para fim paramilitar, você não pode usar de símbolos nazistas, então tem uma série de óbices constitucionais aí que já dão um certo anteparo legal. Porém, na prática diária, nós enfrentamos duas questões que são bastante complexas. A primeira delas é o que está escrito em cada livro sagrado, e como é que isso vai ser adaptado à realidade de cada país. Então, aí nós temos o primeiro grande conflito. Na Bíblia cristã está escrito: não conversará com os mortos. Aí você vai ter o primeiro enfrentamento com o povo da Umbanda. Você vai ter no Alcorão: aquele que não acredita em Alá é infiel. Então, todas as outras religiões se tornam infiéis. E assim, sistematicamente, cada livro sagrado dá uma determinação. Então, quanto a gente começa a pensar nesses aspectos, a gente vai ter que, como ser humano, sem invadir a liberdade religiosa do outro, sem invadir a privacidade do outro, criar um conceito novo. Como que nós vamos fazer essa transição? Como que nós vamos construir, de fato, uma liberdade religiosa sem que a nossa fé gere preconceito ao outro, sem que a nossa fé prejudique a vida do outro? Segundo dados do último censo do IBGE, no Brasil, mais da metade da população se considera católica. 22% são evangélicos, 2% dizem ser espíritas, 0,3% são de religiões de matriz africana e 8% dizem não ter nenhuma religião. Quando o assunto é perseguição religiosa, fiéis do candomblé e da Umbanda são os mais atacados no país, segundo um levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Para Eduardo Brasil, que também é conselheiro do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos, esse preconceito religioso ainda não foi eliminado do país. Até da primeira Constituição, que é imperial, até a Constituição de 88, o Brasil era um país católico, onde os outros cultos eram permitidos em caráter doméstico. Por isso que tinha a casa paroquial, onde morava o pároco da religião que não era católica, porque era culto doméstico. Por isso que as religiões de matriz africana você mora no terreiro, porque era uma determinação constitucional, você não podia não morar lá. Então, você imagina que isso gera de intolerância de Estado. Entre um terreiro que faz barulho e uma igreja que faz barulho, quem você multa? Se tiver aqui uma igreja e aqui tiver um terreiro, por onde você passa a rua? É essa política de desrespeito que a gente está procurando nesses fóruns todos mudar. Eu acho que esse é o caminho do processo. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB de São Paulo já realizou inúmeras ações para garantir o direito à crença e ao livre culto das religiões em todos os âmbitos. Nós temos atendido até mesmo casos de detentos
não é? E a sua liberdade de exercício da crença no âmbito, né, do espaço carcerário. E alguém pergunta, mas as pessoas não estão presas? Não lhes foram retiradas todas as liberdades? A Constituição Federal assegura aos detentos a assistência religiosa. Isso significa dizer que eles têm, guardados os limites de segurança deles e dos outros detentos, eles têm assegurado o direito à sua liberdade religiosa. Fora do Brasil, a realidade é bem diferente. Coreia do Norte, Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão, Eritreia e Nigéria são os 10 países com maior perseguição religiosa, segundo a organização Portas Abertas, que monitora a situação religiosa dos países. No norte da África, 4 igrejas foram atacadas no Níger. Os ataques ocorreram durante protestos contra a publicação de charges de Maomé na revista Charlie Hebdo no início do ano. Em março, no Paquistão, bombas do lado de fora de 2 igrejas mataram pelo menos 15 pessoas e deixaram mais de 70 feridas. Alguns países da América Latina apresentam registro de cristãos que são hostilizados por causa das crenças religiosas em países como México, Venezuela e Cuba. No Brasil, apesar do governo adotar políticas de combate à intolerância religiosa, é preciso uma conscientização em massa para que a sociedade possa aceitar e respeitar a fé, os costumes e as reuniões religiosas. Nós precisamos continuar cada vez mais intensificando o diálogo com os poderes constituídos, visando garantir as liberdades religiosas. Chamar esses indivíduos para que nos apoiem e que permitam que as pessoas sejam livres para exercer sua religião. O Brasil já avançou e avançou muito. É um país sólido quanto à liberdade religiosa, mas ainda precisamos avançar um pouquinho mais. A grande questão é como fazer a política pública de enfrentamento ao ódio religioso. Como é que faz esse enfrentamento? Só pela educação. Eu desejo muito que os cidadãos brasileiros eles conheçam minimamente os direitos e garantias que ele tem. Porque a única forma de você reivindicar alguma coisa é conhecendo o seu próprio direito. Nós temos levado isso para as universidades, onde a gente encontra um espaçozinho para dizer para as pessoas o direito, a garantia que elas têm, nós temos dito. Agora, Franciele, é fundamental dialogar, é fundamental educar, né? É fundamental essa formação de uma cultura de convivência. Não é? Nós temos crenças diferentes, podemos manter íntegras as nossas crenças e vivermos em sociedade.